Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 17 de outubro. A igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia. E o texto que a liturgia nos oferece é de Lucas, capítulo 12, versículos 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como podemos perceber, o texto do Evangelho de hoje começa falando desta grande multidão que quer escutar Jesus. As multidões acorrem de todos os lados. As pessoas querem vê-lo, querem tocá-lo, querem escutá-lo. Certamente alguém de sua família já foi curada por Jesus. Ele tem palavras que tocam o profundo da alma humana. Há nesse primeiro momento no Evangelho de Lucas uma grande efervescência de pessoas que querem se aproximar para escutar ou para receber algum favor da parte de Jesus. Contudo, ele decide falar primeiro aos seus discípulos. Ele fala aos discípulos sobre 3 assuntos. Primeiro, sobre a hipocrisia. Aliás, no capítulo 11, quase todo, durante esses últimos dias, nós meditamos sobre aquele grande discurso que Jesus faz, sempre começando com ai, para escribas e fariseus. Pois bem, Jesus começa falando sobre o fermento da hipocrisia, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O segundo tema é o medo, o temor. E o terceiro tema é a providência de Deus, o cuidado de Deus para conosco. E o altíssimo valor da alma humana. Vamos então ver como estes 3 elementos estão presentes no texto da Santa Palavra de Deus hoje. Primeira advertência, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ora, sabemos o que é o fermento. Ele é pequenino, é quase imperceptível. Aliás, quando se coloca na massa, quando se mistura com a massa, ele é completamente imperceptível. Mas ele tem o poder de fermentar, de levedar a massa toda. Faz a massa crescer. E tudo se transforma para o bem ou para o mal. Massa de bolo sem fermento, o bolo sola. Mas uma comunidade que espalha o fermento da hipocrisia, o fermento da mentira, o fermento dos comentários, o fermento da fofoca, pronto, destruiu a comunidade. A mentira, a hipocrisia, a falsidade, os comentários maliciosos destroem famílias, destroem comunidades, destroem paróquias, destroem a vida das pessoas completamente, especialmente quando usam a internet, que hoje tem um poder grandioso
de distribuição tanto de coisas boas, como a fala sobre o Evangelho, como também de maldades, hipocrisias, fake news e tudo mais. Então a primeira grande palavra de Jesus é: tenham cuidado com o fermento da hipocrisia. E Jesus diz, olha, não há nada de escondido que tenha sido dito às 7 chaves no quarto, no pé do ouvido, que depois não venha a ser revelado às claras, completamente às claras, de cima dos telhados. Há muitas pessoas que não pecam por causa da sua própria consciência ou porque têm o temor de Deus. Outras pessoas não pecam por medo da polícia. Não cometem crimes por medo da polícia, da justiça. Outras pessoas não pecam porque têm medo de serem descobertas. Veja bem, nós não devemos fazer o mal simplesmente porque pode ser descoberto. É a nossa própria consciência diante de Deus, uma consciência formada e iluminada pela fé, pelo Evangelho, pela doutrina da Igreja, que deve nos guiar para a escolha do bem, para que os nossos atos sejam atos verdadeiramente morais, sãos e sadios. Mas é pedagógico. Quando nós temos a certeza de que aquilo que fazemos será descoberto, temos muito mais cuidado. Portanto, cuidado com a hipocrisia. Aquilo que for feito às escondidas será revelado. Tudo que for falado no escuro do quarto será proclamado de sobre os telhados. A verdade virá à luz clara e cristalina. A verdade deve ser prioridade para todos nós, especialmente para os cristãos. Nós devemos viver na luz da verdade, sem máscaras, sem fermento hipócrita e sem duplicidade. O segundo elemento que aparece no texto do Evangelho de hoje é o verdadeiro temor que devemos ter. Não tenhais medo de Jesus, é a primeira coisa. Não tenhais medo. Ora, é natural ter medo, claro que é. No mundo de hoje, com tanta violência, com tantas situações, com tantas crises, com tantas ameaças, certamente todos nós temos medo. Jesus é direto, não tenhais medo. Mas não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Não podem fazer mais nada do que isso. Desses não tenhais medo. O problema todo é que Jesus quer nos dizer: vocês devem ter medo daqueles que nos levam a pecar. Muitas vezes nós paramos de testemunhar nossa fé, não falamos mais da palavra de Deus, traímos os nossos valores, não testemunhamos a presença de Jesus em nós, a presença do Espírito Santo, porque temos medo. Temos medo das críticas, do que os outros vão fazer, do que os outros vão dizer, daquilo que os outros vão pensar. Devemos ter medo de uma única coisa: ter medo. O temor de Deus é um temor sadio, é um temor benéfico. O temor de Deus deve nos orientar para vivermos bem a Santa Palavra. Desse sim, nós devemos ter medo. Mas é um medo temor, não o medo de um Deus carrasco e tirano. Não. Jesus diz: eu vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei a Deus, Ele que é aquele que tem o poder de salvação, poder de vida. Ele é santo e fonte de santidade. O temor de Deus não é pavor, é um respeito, é uma reverência profunda. O temor de Deus nos leva a viver e praticar a santa palavra, sem prejudicar a vida de ninguém. O temor de Deus nos ajuda a purificar o nosso interior e a buscar verdadeiramente um caminho de santidade. Esse caminho de santidade, pelo temor de Deus, nos conduz às moradas eternas, ao céu. É do pecado que nós devemos ter um medo radical, do maligno que atua no mundo e também, às vezes, nos divide, nos fragmenta. Desses sim devemos temer. Desses devemos ter medo e nos afastar. Mas o temor de Deus é benéfico. O temor de Deus gera santidade. É por isso que o ponto 3, Deus é profundamente providente. Ele cuida de nós.
Jesus utiliza dois exemplos muito bobos, até banais. Jesus fala dos pardais. Não se compram 2 pardais por uma ninharia de centavos, uma besteirada qualquer. Pardais não valem nada. Também hoje. Quem compra pardal? Pardal não vale nada. Então, você gasta uma ninharia qualquer para comprar pardais. Não sei nem se alguém compra pardal na vida. Jesus fala também dos cabelos da cabeça que caem. Pardais e os cabelos da cabeça não valem nada. Caem, desaparecem. E, no entanto, Deus cuida deles. Deus cuida dos pardais. Nem sei se Deus cuida muito bem dos cabelos de algumas cabeças, porque caem. Dos meus até que ele tem cuidado. Mas o que aqui é importante é dizer, Deus se preocupa conosco. Deus cuida de nós. Deus é providente. Não ter medo diante das possíveis perseguições, das críticas, de todos os males que existem no mundo. Se o cristão sofre por causa do testemunho da fé, ele deve sofrer feliz, porque é fiel, verdadeiro, condizente, coerente com a sua fé. Deus cuida de nós. Se morrermos por causa da fé, se formos criticados por causa do Evangelho, se formos perseguidos por causa do Evangelho, louvado seja Deus. Ele cuida de nós e nos dá vida, alegria, fé e salvação por causa do testemunho que nós damos do amor dele. O grande valor não está em nós mesmos. O grande valor está em Deus, que nos ama gratuitamente e nos quer como seus filhos amados. Somos imagem e semelhança de Deus. Não é pouca coisa, não. Filhos de Deus, herdeiros de uma promessa incomensurável. Isso não é pouca coisa. E Deus, como Pai querido, cuida de nós e nos dá o caminho da vida, do testemunho, da palavra e da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Procuremos nos afastar de toda hipocrisia, de toda mentira e falsidade. Procuremos temer somente a Deus como temor reverente e temor verdadeiro e bom e sadio. E devemos temer o pecado no sentido de afastar-nos dele. E, finalmente, procuremos confiar na providência de Deus que cuida de nós e não nos abandona nas ciladas do mundo. Grande abraço, eu vos abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.